Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre reforma tributária. E sobre esse assunto eu converso com o advogado especialista em reforma tributária, Dr. Robson Amador. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Olá, Roberta, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui podendo falar sobre um tema espinhoso, né? Mas esclarecendo aqui dúvidas que é muito comum de toda a população sobre esse tema. Vamos entender então um pouquinho, doutor, o que é a reforma tributária e como é que ela vai impactar a vida das pessoas. Hoje, qual é a ideia central do que está se discutindo em torno da reforma tributária? Então, Roberta, a ideia central é simplificar o sistema. Nós pagamos muito tributo, isso é um consenso, tanto da população quanto da classe política, que nós pagamos muito, só que nós não temos a consciência daquilo que pagamos e para que serve esse recurso. Nós sabemos de uma maneira geral, né? E o povo, né? Nós e você que nos assiste, tem a ideia, a exata noção de que quando você paga um tributo, boa parte desse valor, inclusive, não atende às necessidades básicas que tanto nós precisamos, porque nós temos serviços públicos de má qualidade, né? A ideia da reforma tributária é trazer um pouco mais de transparência sobre aquilo que nós estamos pagando de tributo. Ou seja, não vai diminuir a quantidade de tributo, só vai dizer o quanto você está pagando, é isso? O quanto e simplificar a forma de cobrança e pagamento, né? Isso, ao longo de um determinado tempo, e uma das propostas que está em trâmite no Congresso Nacional, ela diz de haver uma transformação nos próximos 10 anos, então não é algo instantâneo que a população vai sentir isso, né, no exato momento que for aprovado. É justamente a supressão de 5 tributos, tá, em troca de um único tributo. Então, nesse momento, a partir do momento que houver essa transformação, essa unificação de tributos, isso tornará mais claro e poderá, sim, repercutir positivamente em termos de arrecadação tributária, em termos de cobrança para o empresário e todo o setor produtivo, a forma de recolhimento desse tributo, que poderá, sim, repercutir no preço do produto. Porque se o fornecedor, se o produtor, né, o comerciante, o industrial, ele pagar de uma forma simplificada, sem ter um custo para a apuração de toda essa complexidade do nosso sistema tributário, isso pode repercutir no preço. Repercutindo no preço, o consumidor final, que somos todos nós, poderá justamente ter um benefício diminuindo esse custo da mercadoria ou do serviço. Agora você falou na unificação de 5 impostos, é isso? 5 Quais tributos. seriam? São as contribuições ao PIS e COFINS, que são 2 contribuições que as empresas pagam sobre o faturamento, né, o seu faturamento, né? Toda vez que uma empresa que vende o seu produto ou o seu serviço, sobre o valor total da nota fiscal da venda, ela paga PIS e COFINS, que são 2 contribuições que o valor é destinado à Seguridade Social. Então, deixaria de existir essas 2 contribuições. ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Esse é o imposto que todos nós pagamos quando nós compramos qualquer mercadoria, né, no varejo, no supermercado, no posto de gasolina, né, e serviços. Esse imposto, ele remunera as contas públicas do Estado, de cada Estado da Federação. E o ISS, Imposto sobre Serviço, né, que é um imposto municipal que incide sobre serviço. E o último, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, que é um imposto que as indústrias pagam, né, e obviamente repercute no preço da mercadoria, né, toda vez que um produto industrializado sai da indústria, né, sai do estoque da sua indústria. Então, esses 5 tributos vão deixar de existir e vai surgir um outro imposto. Existem 2 propostas no Congresso Nacional, um chama-se IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, tá certo? E aí, não mais o Estado vai cobrar o ICMS, não mais o município vai cobrar o ISS. O governo federal vai cobrar o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e vai distribuir esse recurso para todos os estados da federação, para o seu caixa, governo federal, e para os municípios. E o município e o estado decide aonde vai usar ou o governo federal vai destinar? Isso é para educação, isso para segurança? Na verdade, vai ser respeitada a competência tanto dos estados quanto dos municípios. Tanto a competência em termos legislativos do que fazer com esse recurso, quanto a sua aplicação, né?
Então, a diferença, é por isso que eu falei no início do nosso bate-papo aqui, é justamente a simplificar, né? É você deixar de apurar 5 tributos, né, com alíquotas distintas, dentro de segmentos, né, que nós temos na economia, cada um tem uma legislação, toda a complexidade, né, legislativa. Né? Você imagina que se nós temos 5 tributos, nós temos leis para cada espécie de tributo, para cada estado, para cada município. Isso vai deixar de existir. Né? Nós vamos ter um único tributo com uma única lei valendo em todo o território nacional. Então, num primeiro momento, nós não teremos uma repercussão no bolso do contribuinte em termos de diminuição da carga tributária. Não vai mudar nada. Não, as alíquotas vão ser equivalentes, né? Até porque senão eu quebro o Estado. Né? Se eu tiro porque a arrecadação... é isso que eu ia te perguntar, como é que a gente vai equalizar a conta? Porque hoje, apesar de todo mundo reclamar da quantidade absurda de impostos, eles são necessários para a utilização, para isso que a gente tem hoje. Exatamente. Né? Isso a gente até pode conversar daqui a pouco sobre a questão do custo, né, que o Estado, o município e o governo federal têm para o seu sustento. Mas é por isso que não vai haver diminuição na carga tributária. O que vai haver é a simplificação. Essa simplificação poderá, com certeza, eu posso dizer não poderá, mas com certeza a indústria e o comércio vai sentir uma diminuição nesse custo. Né? Você precisa de toda uma infraestrutura de sistemas e pessoas para poder apurar tantos tributos que nós temos hoje no país. Né? De forma, quando eu simplifico isso, eu torno a operação mais simples, mais transparente, mais objetiva. De modo que isso vai repercutir no custo da mercadoria e a minha expectativa, a sua e de qualquer um que nos assiste, né, de toda a nação, é que esse custo Brasil, né, ela sofra mesmo um reflexo positivo com essa simplificação. Agora, doutora, a gente tem um dado aqui interessante. No ano passado, no ano de 2018, o brasileiro trabalhou 153 dias para impostos, ou seja, 42,5% do ano foram gastos só para pagar impostos. A reforma, ela pode melhorar esse cenário? Por que o Brasil tem essa carga tributária tão alta? Nós temos essa carga tributária tão alta porque nós gastamos muito e mal. Né? O país, depois de 1988, hoje, nós temos 5.570 municípios. Né? Então, cada município tem um custo para esse país, né? Para o país. De modo que, e na maioria dos municípios, há uma pesquisa nesse sentido, pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o IBBT, justamente apontando que 80% desses municípios não têm recursos suficientes para sustentar, não tem autonomia financeira para sustentar suas próprias despesas. Depende de repasse do governo federal, depende de repasse do governo estadual. De modo que alguém tem que pagar essa conta. Né? Não teria condições de existir, né? Exatamente, não teria condições de existir. Então, nós temos que remunerar isso. E aí, é aquela situação como uma economia doméstica. Né? Se você tem uma elevada despesa, você precisa arrumar meios, né, de financiar essas despesas, aumentando outras fontes de receita. Por isso que, ao longo desses 30 anos pós a Constituinte de 88, justamente teve a necessidade de criar novos tributos para fazer frente a essas despesas. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre carga tributária. Nós voltamos já já. Você perdeu os dentes ou usa uma dentadura que está incomodando? Não consegue mastigar porque machuca, não sorri porque tem vergonha? A SP Implantes tem a solução. Com os implantes dentários é possível fixar uma prótese total de forma definitiva. Não precisa tirar para higienizar, o céu da boca fica livre e você vai ter o prazer de comer de tudo. Vai falar e sorrir com segurança. E se for em carga imediata, esse tratamento finaliza em 3 dias. É muito rápido. Outra opção para você voltar a sorrir é essa prótese que faz o maior sucesso. Ela é leve, livre de metais e colocada sobre seus dentes, devolvendo estética e mastigação. E o melhor, sem o uso do motorzinho ou anestesia. Viu que maravilha? A SP Implantes realiza todos os tipos de tratamentos odontológicos e tem várias unidades. Aqui na Baixada você encontra a SP Implantes em Santos. Ligue para 4020-8384, repetindo, 4020-8384 e agende a sua avaliação. Conquiste o seu sorriso na SP Implantes. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é reforma tributária e sobre isso eu converso com o advogado especialista no assunto,
Robson Amador. Robson, a gente estava falando sobre as duas propostas que tramitam no Congresso. Uma seria em relação ao IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é esse que a gente falou, de uma única, um único imposto, né? Seria unido Sim, a unificação de 5 tributos. 5 tributos em um único imposto, onde o governo federal assumiria essa função e repassaria, então, para os estados e para os municípios, é isso? Nesse caso, a atuação dos estados e municípios, eles mesmos determinariam suas alíquotas ou ela seria determinada pelo governo federal? É determinado por uma lei federal e todos os estados e todos os municípios irão receber uma participação dessa arrecadação vinda do governo federal. Essa alíquota seria muito diferente do que a gente tem hoje? Não, basicamente é a mesma, como que eu falei, não poderá haver uma diminuição na arrecadação tributária. Né? Então, será uma única alíquota e esse valor arrecadado, obviamente, por exemplo, os estados eles vão continuar recebendo a arrecadação proveniente dos negócios jurídicos, dos negócios comerciais realizados em seu território. Né? Quando houver, por exemplo... Mas poderiam receber mais do que recebem hoje? Sim, porque se você pensa a figura do Estado, né? O Estado hoje ele arrecada com ICMS. Né? Sendo aprovado o IBS, ele vai começar a receber também sobre serviços que eram tributados somente pelo município. Né? Então, pensa que da arrecadação que hoje os estados possuem, né, com o ICMS, ele também vai receber sobre os negócios jurídicos realizados, os negócios comerciais realizados com os serviços que hoje é tributado apenas pelos municípios. Sendo aprovada essa proposta, tudo aquilo que for comércio de bens e serviços também o Estado vai estar recebendo. Assim como para os municípios também vai haver um aumento na arrecadação por conta de estar sendo ali arrecadado valores provenientes da comercialização de produtos que era somente do ICMS. Ou então, a distribuição teria uma mudança em relação à distribuição, Exatamente. Mas em relação ao valor do imposto, seria a mesma coisa. O valor, a princípio, continua o mesmo. Agora, para a gente não trocar 6 por meia dúzia, nesse sentido, existiria a possibilidade, de repente, de se tributar em cima do produtor, ao invés de se tributar em cima do consumidor, por exemplo? Sim, essa é uma das propostas, né? Uma das, inclusive... Eu tenho essa proposta do IBS, eu tenho a outra proposta, que é a PEC 110, que fala do imposto seletivo, tá? Um imposto federal seletivo. E ainda tem nós estamos ouvindo aí, né, por exemplo, na imprensa, ainda do ministro Paulo Guedes está apresentando uma terceira proposta vinda do Executivo, né, criando uma outra espécie, um outro formato de sistema tributário. Né? A PEC 110, que traz o imposto seletivo, essa proposta substitui 9 tributos e não 5. Né? Além desses 5 que eu acabei de dizer, né, o IPI, o ICMS, PIS, COFINS e ISS, estaria incluindo também o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, né, as contribuições, a chamada CID Combustível, né, também a contribuição previdenciária, o chamado salário e educação. Então, todos esses tributos estariam inclusos nesse pacote de unificação, né, dessa outra proposta da PEC 110. Qual que é a diferença de uma proposta para a outra? Nessa PEC 110, nós temos também uma possibilidade de concessão de benefícios fiscais para segmentos que são considerados seletivos. O que é um imposto seletivo? Um imposto seletivo é aquele imposto que ele vai tributar mais ou menos de acordo com a essencialidade do produto. Né? Então, por exemplo, produtos da cesta básica. Ele é essencial? Sem dúvida alguma. De modo que eu teria uma alíquota menor. Aí você libera, então, essa carga tributária exagerada para o povo. Exato, para esses setores. Né? Se, de repente, for um produto supérfluo, eu teria uma alíquota maior. Né? Eu vejo, de certo ponto, e é natural que nós possamos ver, de certo ponto, uma forma bem interessante essa proposta, porém ela é perigosa. Por quê? Porque o que é ser seletivo? Talvez o que é ser seletivo, ser essencial para mim, seja diferente e essencial para você. Mas nesse caso, por exemplo, fala que esse imposto seletivo federal, ele vai desestimular, de certa forma, o consumo de cigarros e bebidas alcoólicas. Sim. Porque nesse caso, o imposto sobre esses produtos seria muito maior. É como já existe hoje no momento. Né? Nós já temos essa aplicação da seletividade.
né? O que acontece, Roberto e os nossos telespectadores, é que isso dá margem para lobby político. Né? Porque você imagina que se você tem uma indústria e você tem um determinado produto, que você, de alguma forma, cria ali uma desoneração desse tributo sobre essa sua mercadoria. E você tende a fazer um lobby político mesmo para que o Congresso Nacional ou o Poder Executivo possa reconhecer que esse teu produto é essencial. Né? O nosso país, Sim, com a densidade geográfica que nós temos, com interesses que nós temos, com costumes, né, em que cada região possui, tem as suas essencialidades. A PEC 45, ela já é travada nesse sentido. Por quê? Porque ela institui o IBS e ela fala o seguinte, olha, todo e qualquer produto ou serviço terá uma única alíquota. E exatamente todos os contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, terão que pagar. Qual que é a ideia? Depois desses 10 anos, é uma diminuição da alíquota, né, justamente porque se todos pagam, obviamente, eu tenho uma maior arrecadação, de modo que a alíquota poderia diminuir. Né? Essa, sem dúvida alguma, talvez seja a maior promessa, né, dessa PEC 45, justamente porque o atual sistema que nós estamos hoje em vigor, poucas pessoas, né, e principalmente aquelas que detêm menor capacidade contributiva, pagam em detrimento de determinados contribuintes que teriam uma maior capacidade contributiva e hoje não pagam porque se beneficiam de benefícios fiscais, fruto de lobby político. Dessas propostas aqui, qual que você acredita que passaria no Congresso? São eu vejo, três propostas antagônicas. Eu vejo tecnicamente a PEC 45 com uma justificativa muito mais plausível de implementação, né? Porque, repito, é uma proposta que haverá substituição dos tributos ao longo dos 10 anos. Eu não acredito em milagres de você mudar um sistema, né, de uma forma instantânea, tá certo? Então, eu imagino que por esse motivo, ela sai na frente. Entretanto, ela está tendo bastante resistência. Porque se é uma proposta que visa eliminar qualquer benefício fiscal, obviamente, né, você tem uma série de interesses, né, que podem brecar isso lá no Congresso Nacional. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre reforma tributária. Nós voltamos já já. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é reforma tributária e eu converso com um especialista no assunto, o Dr. Robson Amador. Doutor, a gente está falando sobre essas propostas antagônicas até eu diria, né? Esse tipo de proposta assim tão distinta, isso não acaba atrapalhando de repente a aprovação de alguma delas? Sim, você tem no Congresso Nacional uma série de interesses políticos, né, e sociais, sem dúvida alguma, né? Agora, faz parte, né? É um assunto importante, não poderia ser diferente, haver discussão, né? Eu acho que é importante que a sociedade, né, todos estejam aí envolvidos, né, em fazer uma discussão de uma forma bastante aberta, transparente, né, visando o crescimento do país. Né? Nós não conseguimos imaginar um país em desenvolvimento sem um sistema tributário mais justo. A gente falou no bloco anterior sobre a necessidade de alguns municípios, de repente, que hoje não se sustentam, de haver a fusão desses municípios. Existe uma discussão já em torno disso. Hoje, quais seriam os critérios para ver essa fusão dos municípios? Do que se fala? A proposta de emenda à Constituição, né, que se chama Pacto Federativo, é justamente para que os municípios acima de até 5 mil habitantes, se eu não me engano, eles deverão, até 2025, provar que possuem autonomia financeira para o seu sustento. Né? O que ocorre? Eles terão até 2023 para justificar, né, se dentro do seu sistema financeiro, né, da sua arrecadação, teria condições ali de sustentar. Né? Então, até dentro da arrecadação tributária, se essa arrecadação tributária ela superar 10%, ela não for suficiente, no mínimo 10% das suas despesas, esse município não teria condições de sustentar. Na nossa região hoje, tem algum município nessa situação? Eu acredito que a maioria deles, né? A maioria dos nossos municípios. Né? Então, nós temos municípios, por exemplo, Bertioga, né? Os municípios do Vale do Ribeira, por exemplo, né? Que eles necessitam de repasse vindo do governo federal. Né? Então, eles não conseguem, por exemplo, com a sua arrecadação tributária,
pagar a folha de pagamento dos seus servidores, né, dos seus servidores públicos. Né? Você tem um volume de recursos dispendidos ao servidor público, né, à Câmara Legislativa, ao Poder Executivo, às suas prefeituras, não tem condições de nem sequer pagar a folha de pagamento desses funcionários, desses servidores públicos, de modo que não deveria existir. Né? Aí a proposta do Pacto Federativo é ocorrer a fusão, né, com aquele município mais próximo que tem autonomia financeira. Voltaria a ser um distrito? Exatamente. Poderia ser dessa forma. Eu não sei se seria essa nomenclatura que será utilizada, né? Mas, ou mesmo um bairro, ou de repente, enfim. O fato é que haveria a fusão para a diminuição do gasto público. E o que, na minha percepção, Roberta, talvez seja o elemento número 1 de uma reforma tributária. Porque se eu diminuo o gasto público, necessariamente vai diminuir a minha necessidade de arrecadação. Você começa de baixo para cima, né? Exatamente. Ok, doutor, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso. Um prazer, disponho aqui da poder participar desse programa. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band, a gente se vê. Até mais.